Gente, eu quero dizer que o programa do Campos para a Rede tem a honra de entrevistar Daniel Pomeroy. Daniel foi escolhido simplesmente o maior ato de futsal, futebol de salão, e depois virou futsal pela FIFA. Uma grande personalidade do esporte brasileiro, querido por muita gente. É até difícil a gente ver um ato de futebol que é querido pelos jogadores, pela torcida, mas Daniel tem esse privilégio. Então, Daniel, muito boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite, seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Eu que agradeço o convite de participar com você e com aqueles que estão nos prestigiando nessa noite. Obrigado, Daniel. Daniel, deixa eu perguntar. Você fez sua carreira ali no início na praia, também apitou no aterro, ali no site, foi para o campo. Você, basquete, como é que foi o início da sua carreira ali no futebol de praia? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu comecei em julho de 1968, no futebol de praia. E comecei a arbitrar porque eu era goleiro do Dínamo, time do Tião Macalé. E uma vez, num amistoso entre o Dínamo e o Maravilha, dois times que jogavam lado a lado, campos lado a lado, faltou o árbitro. Aí o Tião Macalé disse assim para mim: "Ô gordo, vai apitar o jogo." Mas eu nunca apitei, Tião. Vai apitar, me dá um apito e pronto, fui apitar o jogo. E ao final do jogo ele disse: "Eu gostei da sua arbitragem. Você vai fazer o curso da Federação Carioca de Esportes de Praia." E naquela época, o Rio de Janeiro era separado do estado da Guanabara. Eu fiz o curso e comecei a arbitrar o futebol de praia, né, que nós tínhamos José Roberto Reit, Arnaldo Davi César Coelho, Carson Grace, Jorge Emiliano, Orlando Lobo, grandes personalidades da arbitragem. E meu primeiro jogo foi no campo do Lagoa, Corinthians de Botafogo de aspirantes, que logo a seguir jogava o Lagoa, cujo treinador era o senhor Armando Marques. Só fera, hein? Só fera. Só fera. E aí, me diga uma coisa, você pegou grandes jogadores na praia também, né? Os jogadores que vieram do campo ou depois foram para o campo, o caso do Júnior, eu já ouvi você falar do Júnior, mas tinham outros famosos. Quem você pode citar para a gente que realmente esteve ali na praia e fazia sucesso? Paulo César Caju, que jogou no Colômbia, o Fred, irmão dele, também jogava no Colômbia, e vários outros atletas que não tiveram um exponencial muito grande, mas tiveram em alguns outros desportos, principalmente no futebol de sete, futebol society. Júnior Baiano, o próprio Júnior, o Renan, e grandes atletas que tinham no futebol de sete, que a praia não condizia depois de um problema que houve no jogo entre o São Clemente e Balo, passou a ter mais, as pessoas queriam menos tumulto, então começou a ter o futebol de sete, que foi depois absorvido pela FIFA. Né? Emendando com o que você falou, tanto o futebol de praia, eu lembro que eu cheguei no Rio de Janeiro em 91, eu sou do Rio Grande do Norte, cheguei no Rio de Janeiro em 91, e eu acompanhava, às vezes aos domingos, a praia ficava lotada, tinha clássico ali, às vezes tinha um princípio de confusão e tal das torcidas, porque tinha aquela rivalidade, mas a praia ficava lotada, eu lembro que os campos ficavam lotados. E aí, Daniel, a gente viu que isso com o tempo foi caindo, mesmo antes da pandemia já tinha caído bastante o futebol de praia, e também o futebol de salão, o futsal do Rio de Janeiro, que naquela época fazia grande sucesso, tinha grandes times, e ultimamente a gente vê aí que não tem mais esse investimento, não tem mais essa cultura de o Rio de Janeiro ter um futebol de praia e um futebol de salão ou um futsal forte. Como é que você vê essa mudança aí tão radical? É triste. Para a gente que eu gostava de futebol de praia, vivia todo o meu sábado à tarde, era dedicado à Federação Carioca de Esporte de Praia, depois de Federação de Futebol, de Federação Estadual de Futebol de Praia do Estado do Rio de Janeiro. Eu fazia parte como diretor de arte, vice-presidente técnico, ajudava como secretário de tribunal, onde eu aprendi muito com os grandes juristas do nosso país, Roberto. Os grandes juristas do nosso país trabalhavam na Federação Carioca de Esporte de Praia, na Federação de Futebol de Praia do Estado de Janeiro, na sede da Federação de Futebol de Janeiro, gentilmente cedida pelo doutor Eduardo Viana, o popular Caixa d'Água,
cujos membros do Tribunal da Federação de Campo eram do futebol de praia. Nós tivemos como membro do tribunal e presidente do Tribunal de Praia o presidente do Conselho Nacional de Desportos, doutor Ari Macedo de Oliveira Menezes, grandes procuradores do Estado, grandes juristas, como o doutor Roberto Ducho de Abranches, e entre outros aí. Muito bons mesmo. Futebol de praia lotava. E, à época, o doutor Eurico Lira, presidente do Radar, fez um campeonato brasileiro de seleções. A praia lotou durante uma semana, era jogo de sábado a sábado. E nós arbitrávamos, vinham atos de fora do Rio de Janeiro, e havia uma relação muito boa de confraternização entre toda a arbitragem da praia. No salão, infelizmente, houve uma queda. Muitas empresas, por problemas financeiros, desistiram de investir no futsal, e aí começou a queda do futebol de salão, do futsal, no estado do Rio de Janeiro. Problemas com a federação. Infelizmente, nós perdemos a sede que nós tínhamos na Avenida Presidente Vargas, 502, 8º andar. E aí começou a ter um decaimento. O presidente Osmar saiu, depois voltou o doutor Francisco Campos, com Francisco Paz Leme, com o Leão Haddad. Conseguimos dar uma sobrevida ao futebol de salão, ao nosso futsal. Mas depois, infelizmente, a federação, por problemas financeiros dos clubes, ela teve uma queda muito grande e não voltou a ser a mesma federação. Em todos os lugares que eu vou do nosso país, pelo menos até o final do ano passado, e não voltei mais por causa da pandemia, todo mundo perguntava o que estava acontecendo com o futebol de salão, o futsal do Rio de Janeiro, que era um desporto ícone no nosso país, né? Um futebol representativo, que era a federação mais antiga do mundo. E que revelava tantos jogadores para o futebol de campo, né? Tantos e tantos craques que vieram do futsal, né? E como todos eles, começou por Júlio César, Pedrinho, Bismarck, Edmundo, Djalminha, praticamente todos eles, os grandes atletas do campo, todos surgiram do salão, como esse nosso companheiro aqui que entrou agora, Paulo Eduardo de Jesus Pinho, que é um grande atleta do futsal e foi um treinador consagrado no mundo árabe e na Europa também. Maravilha. Paulo, seja bem-vindo, assim como todos que estão interagindo com a gente. Mandem suas perguntas, Daniel. Vamos bater um papo aqui, descontraído. Daniel, pessoa sensacional. Agradeço a paciência e a boa vontade. A gente teve problema com a internet, na outra vez teve problema com o eco, mas graças a Deus estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Daniel, me diga uma coisa. Quais eram os seus ídolos como árbitro? Você começou, mas em quem você se espelhava? Esse aqui é legal, gosto do trabalho dele. Quem era ou quem ainda são, se estão vivos, os seus ídolos de arbitragem? No Brasil, sem dúvida nenhuma, meu ídolo era Romualdo Arpe Filho. E a nível mundial, Abraham Klein de Israel. Eram dois árbitros que eu me espelhava muito, mas adorava trabalhar com José Roberto Reit, Arnaldo Davi César Coelho, trabalhar com Carson Grace, que era uma beleza, que ninguém enchia o saco do lutador de jiu-jitsu. Então, nós tinha muita gente boa, trabalhar com Cláudio Vinícius Cerdeira, trabalhar com Dalmo Bozano, Emílio Marques de Mesquita, assistindo Emílio apitar, José Faville Neto, Oscar Schofer. Quer dizer, isso era muito, muito gostoso de a gente trabalhar juntos. Muito mesmo. Só fera, maravilha. E aí me diga uma coisa, eu sei que além de você arbitrou por muito tempo, mas você também é professor, deu aula na UFRJ, que é a mais conceituada, na minha opinião, Universidade do Brasil, né? Conta aí um pouquinho da sua vontade, da sua gratidão, da sua satisfação de ter sido professor numa universidade tão valiosa como a UFRJ. Realmente, na universidade, eu entrei em 73 para fazer o curso de engenharia química, me formei como engenheiro químico. Depois de defender minha tese de mestrado na própria Escola de Química da UFRJ, na área do Departamento de Engenharia Bioquímica, eu fiz minha licenciatura plena
em Química, no Instituto de Química do UFRJ. E tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação e especialização em psicopedagogia na Universidade de Havana, em Cuba. Então, foram coisas bastante interessantes. E eu não, provavelmente não fui professor na UFRJ, eu era pesquisador, eu era engenheiro químico da universidade, mas durante 5 semestres eu fui monitor de uma disciplina chamada Tratamento Biológico de Resíduos, quer dizer, o tratamento de despejos industriais. Auxiliei muito na disciplina Engenharia do Meio Ambiente, que foi fundada no meu departamento. E sempre colaborei, fui várias vezes homenageado como professor pelos alunos, como gratidão, e tive uma honra que me orgulhou bastante ter sido até hoje, que eu saiba, e que ter sido o único funcionário público a ser paraninfo de uma turma, porque não pode ser. Só pode ser paraninfo professores da universidade. E eu tive que passar pelo corpo deliberativo do meu departamento de engenharia bioquímica, pela congregação da minha escola de química, pelo conselho de centro de tecnologia da UFRJ e pelo conselho universitário da UFRJ. Em todos eles foi aprovado com unanimidade. Tive essa honra, no segundo semestre de 1993, ser paraninfo dos formandos do curso de Engenharia Química. Tá vendo? Não é para qualquer um, não. Daniel, me diga uma coisa, tem o Vitor Coço, da Rede Relâmpago, que ele faz uma pergunta. Qual foi o jogo que deu mais trabalho para o Daniel? E se tem algum que marcou muito a sua carreira, que você se lembra? Olha, o jogo que marcou negativamente, eu te conto logo, porque eu não tenho que esconder. Foi Saquarema e Friburguense, 1991, decisão da Taça Rio. Eu não estava bem naquele dia, mas o que eu fiz de lambança no jogo foi uma coisa incrível. Eu não acertei nada. Não acertei nada. Do primeiro ao 90º minuto, eu errei tudo. Eu dava 2 cartões amarelos para o jogador do Friburguês, dei 2 cartões amarelos para o jogador do Saquarema. Aquele dia foi uma lástima. E eu só tive uma coisa de bom, que eu comecei e acabei o jogo. Não trouxe problema para o jogo. Acabei o jogo. Quando acabei o jogo, a torcida invadiu o campo de jogo, no estádio João Bravo, em Saquarema. E aí, eu me vi assim, será que eles vão me dar uma porrada? Mas todo mundo veio me abraçar. Eu até estranhei, tanta lambança que eu fiz, mas a torcida veio todo mundo me abraçar. E o mais incrível, Roberto, é que os meus 2 assistentes é que entraram na porrada. Eu é que tinha que levar a porrada, porque trabalhei pessimamente naquele dia, que era um jogo decisivo, e saí do braço da galera. E nós tínhamos um programa do Cláudio Neves, um excelente repórter, excelente programa falava realmente do interior do Rio de Janeiro, da segunda e da terceira divisão, A Bola e o Craque, que era domingo de 9 às 10 horas da manhã, na Rádio Tamoio. E o repórter que cobria os jogos era de Saquarema e entrou no programa do Cláudio Neves, que a gente sempre escutava, e ele teceu um comentário, que a tal foi a arbitragem da Daniel Pomeroy, que não esteve num dia bom, foi horrível. O Cláudio Neves se assustou. O meu presidente da comissão de arbitragem, doutor Antônio de Pádua, se assustou. E o doutor Eduardo, que escutava também, se assustou também. Ambos me ligaram. O que houve com você? Eu falei, não sei, não apitei bem. Fiz lambança do primeiro ao último. A única coisa é que eu saí no braço da galera. Antônio Armênio Fernandes e o Messias Zé Pereira, que era o reserva, que entraram na surra dos dirigentes. E eu saí ileso. O porquê, Roberto, até hoje eu não entendi. Mas que esse foi o jogo que me marcou negativamente na Federação de Futebol de Janeiro durante todos os tempos. Pois é, mas também queria dar os parabéns hoje aqui, o que entrou agora, o presidente da EBECA do Rio de Janeiro, e diretor de arbitragem da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, o querido amigo Luiz Mairovitch, que está fazendo um trabalho hercúleo, que não é fácil. O Rio de Janeiro está com um problema da pandemia, está dando problema para a federação, tem problema para a arbitragem, e eles estão fazendo um trabalho muito, muito dificultoso, mas
com honestidade. Isso é que é o mais importante, Roberto. E o jogo que me marcou positivamente na minha vida foi Goytacazes e Flamengo em 1991 também, no segundo turno. O Goytacazes, na segunda-feira, tinha ganho do Fluminense por 2-1, no jogo transmitido ao vivo pela Bandeirantes com a arbitragem de Léo Felsman. E tinha no domingo o clássico com Goytacazes. Goytacazes era líder, o Flamengo era o segundo colocado. E na quinta-feira à noite o Pada me chamou no departamento e disse assim: Pomerão, eu quero falar com você. Eu falei: estou aqui, presidente. Eu estava assistindo o Tribunal do Futebol Amador da capital, no segundo andar da Rua do Acre, 47. E aí eu subi para o sétimo andar e ele disse: olha, você vai apitar domingo um jogo que há 5 anos atrás teve um problema muito grande. Foi Goytacazes e Flamengo em Campos, com um árbitro que ele entrou na porrada. E ele falou: você vai dirigir esse jogo. Aí eu fui nesse jogo, no domingo à tarde. Na memória tinha um clássico no Maracanã. Aí teve um lance que me marcou muito também, foi uma experiência que eu nunca tinha passado por isso, nunca tinha visto acontecer. Houve um lançamento, o Paulo Nunes entrou na área e sofreu uma falta dentro da área do goleiro Jefferson do Goytacazes. Eu dei o pênalti e corri para a linha de fundo. Aí vieram todo mundo do Goytacazes em cima de mim. Pomerai. Falei: o que vocês vão reclamar? Um pênalti claro desses? Não, olha o Bandeira. E o Guilherme Fernandes estava com a bandeira esticada. Naquela época você não tinha uma bandeira como temos hoje. A bandeira era amarela, de lamê. Então o sol refletiu na bandeira e não deu para nos enxergar direito, Roberto. O que aconteceu? Seguiu-se o lance, então houve o pênalti. Aí eu fui em direção ao Guilherme Fernandes. O que foi, Guilherme? O Paulo Nunes estava em impedimento quando do lançamento. Aí eu fui à grande área, tirei a bola da marca da Cal, botei no local onde o Guilherme comunicou que havia impedimento. Aí veio o Júnior, capitão, o melhor comentarista da Sport TV, junto com o Pedrinho, da Rede Globo. Estava o Gaúcho, Gilmar Reinaldi, que foi depois supervisor da seleção brasileira, professor Isaías Tinoco e Carlinhos, que foi treinador do Flamengo. Todos ficaram me olhando assim, dessa maneira. Eu falei: o que vocês estão olhando? Se houve uma irregularidade antes, o resto está morto. Aí botei lá no impedimento, mandei cobrar logo para não ter problema. O jogo seguiu. Aí logo seguiu, o Flamengo fez 1-0. E tinha um jogador muito chato do Goytacazes. O pessoal chamava ele de bonitão. Eu fiz uma live agora em Campos e o jogador Pelica, que jogou no Americano, se lembrou do nome do jogador, eu contando o fato, Fernando. E o Fernando me encheu o saco o jogo todo. Eu passei por ele e falei assim na hora: Fernando, você não vai ser expulso. Você vai jogar o jogo todinho, aí vai ter que me aturar até o final. E você vai me pagar logo, logo essa tua chatice. Eu tinha uma boca que não era fácil. 1 minuto depois, ele não viu o goleiro Jefferson adiantado, cabeceou a bola e fez o gol contra. Aí eu também dei uma de filha da mãe, né? Passei perto dele e falei: eu não falei, bonitão, que você ia me pagar? Aí fui para o meio de campo. O pessoal do Goytacazes caiu na gargalhada. Aí 2-0 Flamengo, aí o Goytacazes fez um gol. O jogo ficou quentíssimo, Roberto, mas ficou muito quente. Acabou o jogo normal. Todo vestiário fazendo a súmula, porque você fazia a súmula após o término do jogo, para o pagador te dar o recibo que você fez a súmula e que ele recebeu a súmula. E quando eu estava acabando de fazer o documento 2, que é o documento relatório disciplinar do jogo, meu vestiário foi invadido por torcedores do Goytacazes, da torcida Trovão Azul. Falei: nós vamos apanhar aqui dentro? Eu falei com o meu Guilherme Fernandes e para o meu reserva, Luiz Augusto Pinto da Silva. Nada, eles entraram no meu vestiário, levaram meu uniforme, minha bolsa que eu tinha ganho do meu pai, meu apito, meus cartões,
Tudo que eu tinha, minha chuteira. Só me deixaram a minha bolsa com documentos e dinheiro. Mas nada, o resto tudo eu perdi. Aí, Mas não dois apanhou, anos né? depois, voltei para o Goitacás para poder apitar um jogo entre Goitacás e Americano pela Taça Cidade de Campos. Eu fui apitar o primeiro jogo no Ari de Oliveira e Souza, campo do Goitacás, na Rua do Gás, e depois eu arbitrei o segundo jogo no campo do Americano, Estado Godofredo Cruz. Quando eu cheguei no estádio, o pessoal do Goitacás todo veio me abraçar. Aí perguntaram, você ficou assustado aquele dia? Eu falei, lógico. O seu Gremário, que era o diretor de futebol do Americano, veio me receber no estádio, junto com a Rosana Rocha, que era chefe do departamento técnico do Goitacás. Fiquei até assustado, porque todo mundo entrou no meu vestiário, e o vestiário estava com problema da iluminação. Não, mas nós viemos pegar todo o seu uniforme de recordação, que nós adoramos a sua atuação. Você não prejudicou o Goitacás, como se algum ato fosse para lá querendo prejudicar. Mas foi muito bom, foi bastante satisfatório. Essa foi a minha maior arbitragem. Quando eu saí do estádio, paramos em Casimiro de Abreu para tomar um café. Isso é costumeiro de sempre fazermos, né? E naquele dia encontramos o pessoal da Rádio Tupi, que estava transmitindo o jogo. Sidney Marinho, que hoje está na Rádio Transamérica, com a Rádio Litoral de Cabo Frio, e o empresário Flávio Dias, que naquela época era comentarista do jogo. E eu perguntei aos dois, o que vocês acharam da arbitragem? Aí os dois vieram para mim e disseram, olha, ninguém leva 10 na arbitragem. Você levou a nota máxima 9,5, porque todo mundo pensou que o jogo ia ter confusão e você, com a sua habilidade, conseguiu acabar o jogo. Então, para mim, esse foi o jogo positivamente que me marcou. Mas, na minha estreia como árbitro, foi em 1991, eu não tinha dirigido nenhum clássico, eu tinha bandeirado vários clássicos, mas nunca tinha dirigido um clássico. Eu saí de uma palestra da CBF Academy, que nos convidou o Bermuda Neto, patrocinado pela FIFA. E quando eu ia atravessar a Princesa Isabel, eu recebi um telefonema. Eu atendi o celular, parei na rua, na calçada. E era o diretor de árbitro da comissão, o presidente da comissão de arbitragem, Antônio de Pada. Pomeroy, amanhã quero falar com você. Você está escalado para apitar a final do Campeonato Estadual. Primeiro jogo decisivo no Maracanã. Eu gelei na hora. Parei, fiquei gelado. Aí fui conversar com o doutor Antônio de Pada. Logicamente, primeira final, sempre o diretor gosta de conversar com o árbitro para deixá-lo tranquilo. Aí fui para o estádio, cheguei com 3 horas de antecedência, arrumei minha roupa, deitei na maca, liguei o meu óculos que eu tinha, botei na música clássica e relaxei até 1 hora antes de começar o jogo. Me desliguei completamente. E fiz até uma boa arbitragem aquele dia. E quando acabou o jogo, fomos jantar na Parmê, que é uma pizzaria, restaurante, em Vila Isabel, no final da São Dumont, perto da Viscondessa de Santa Isabel. Aí, quando nós entramos, olha, o que eu vi de gente vir falar comigo, que eu não conhecia. Mas muita gente eu senti naquela época que tinham vindo do Maracanã. E entrou foi um Fla-Flu, né? E que entrou agora uma pessoa muito querida, meu amigo Francisco Campos, vice-presidente da Federação de Futebol de Salão, na boa época, foi dirigente do Botafogo de Futebol de Salão, uma pessoa que a gente tem muito carinho, muita saudade da federação. E eu fui abordar, todo mundo veio me abraçar, me parabenizar, sem eu conhecer quase ninguém. 1 ou 2 eu podia ter conhecido naquela época na Parme, mas não conhecia ninguém. Saí bastante satisfeito daquele dia. Tá certo. O Roberto Silva, do blog do Roberto Silva, ele diz que foi um privilégio ter dividido com você o microfone na Rádio Tropical e muito obrigado, Francisco, por estar aí participando conosco. E esse jogo foi logo um Fla-Flu, né? Você falou foi logo um Fla-Flu. Mas eu nunca... parece daquele dia em diante, só eu dirigia Fla-Flu. Você sabe que no domingo seguinte, nós tínhamos um Fla-Flu de Mirim, na Gávea. E o campo da Gávea, que era dessa maneira, virou
dessa maneira, por questões de adaptação do gramado. E era uma confusão desse jogo, geral, estava um clima péssimo. Aí eu tive que apitar o jogo. Fui eu lá apitar o Fla-Flu. Esse Fla-Flu de Mirim me deu mais problema do que o profissional. Tá vendo? Foi terrível. Para acabar aquele jogo, foi terrível. Mas, realmente, as categorias de baixo não são fáceis, principalmente por causa dos pais. Os pais eram fanáticos. Não importava se você era medalhão ou se você um ato iniciante. Eles sempre davam alguns problemas com os pai é pai. É no salão, no campo, no basquete, no vôlei, em todas as federações. Esse é o grande problema. São os pais que torcem pelos seus filhos. Isso é normal. E assim até hoje. Eu estava participando de outra live com o professor Mazinho e tinha lá um ex-ato de futebol. E ele falou que estava pitando o Mirim e o garoto veio e xingou ele na frente da mãe e a mãe ainda se colocou contra o próprio árbitro. Infelizmente, os pais não dão os exemplos para a garotada, infelizmente. Mas deixa eu fazer uma pergunta, meu amigo. Hoje, a arbitragem ela tem o auxílio do VAR, o auxílio do ponto eletrônico, uma série de tecnologias que está aí, chegou no futebol. E ainda assim, a arbitragem do futebol brasileiro é muito contestada. Você acha que a arbitragem hoje, mesmo com a evolução da tecnologia, está pior ou melhor do que quando você apitava? Olha, quando eu apitava, o árbitro tinha o poder de decisão. Sua palavra era final. Você tinha que estar concentrado para tomar o seu poder de decisão. Certo ou errado, sua palavra era a última. E continua hoje sendo a última também. Mesmo com o VAR, com qualquer outra comunicação, o árbitro é o principal, é o que tem o poder da decisão. O VAR veio para auxiliar. Mas muitos de nós, que somos árbitros, estamos deixando que o VAR seja a nossa bengala, como diz o Simon, ou seja a nossa muleta. E isso tem acontecido. E o VAR tem salvado muitas arbitragens. A exemplo de ontem, Flamengo e Atlético Paranaense. Com sinceridade, todos os árbitros assinalariam aquele pênalti do Léo Pereira, no caso Eduardo, porque é da dificuldade da visão do lance. Até a própria comentarista de arbitragem da emissora falou que foi pênalti. Depois ela voltou atrás porque viu o lance de um outro ângulo, como eu comentei na hora da transmissão da Rede Carioca de Esporte. E é um lance difícil. O VAR veio para auxiliar. Mas, muitas das vezes, o VAR tem a mesma situação e interpreta diferente. Vou te dar um exemplo crasso. Botafogo Internacional. Árbitro Tiago Duarte Peixoto, São Paulo. Árbitro de vídeo, José Cláudio da Rocha Filho. Houve um lance em que o Matheus Babi realmente fez a falta no jogador do Inter. O Tiago Duarte Peixoto estava próximo do lance, não assinalou nada, deixou o lance seguir. Ocorreram várias jogadas a posteriori, saiu o gol do Botafogo. O ato de vídeo de São Paulo chama o Tiago Duarte Peixoto e comunica. Vá ao monitor e veja que ocorreu uma infração anteriormente. O árbitro vai lá, vê a falta e volta atrás. Até aí, tudo bem. Vou assistir Grenal e vejo o mesmo quarto árbitro, o mesmo ato de vídeo, José Cláudio da Rocha Filho, só que o ato do jogo era o ato FIFA de São Paulo, Rafael Claus. O Thiago Galhardo sofreu uma infração claríssima, que o Rafael Claus não assinalou naquela ocasião. Ele interpretou que não houve a falta, mas a falta realmente ocorreu. Seguiram-se 2, 3, 4 lances, saiu o gol do Grêmio. O árbitro de vídeo chamou o árbitro Rafael Claus? Não. Então você vê situações idênticas, tomadas de atitudes diametralmente opostas. É isso que não pode ter. É isso que chama negativamente. E é por isso, creio eu, que a FIFA vai ter um quadro de atos e ter um quadro de bandeirinhas, ou seja, ato assistente. A ideia agora é ter um quadro específico só de atos de vídeo.
Que assim o cara Concordo. não vai arbitrar nem ser árbitro de vídeo. Ele só vai arbitrar ou só vai ser árbitro de vídeo. E no árbitro de vídeo vão ser colocados, na teoria, os melhores que atuaram dentro do campo para poder colaborar com a arbitragem e não prejudicar. Mas o VAR, Roberto, também tem a tecnologia, também vem, às vezes, para prejudicar. Eu estava assistindo uma vez o campeonato inglês de manhã, o jogo era Sheffield United e Leeds United, no campeonato inglês. A bola entrou pela televisão claramente, a bola ultrapassou totalmente a linha de meta. Mas o aparelho, relógio do árbitro, se não me falha a memória, acho que era o Anthony Taylor, não fez o sinal que houve o gol. O que aconteceu? O Sheffield United acabou 0-0, reclamaram a beça da arbitragem, mas o árbitro mostrou para todo mundo que o relógio não informou que a bola ultrapassara totalmente a linha de meta, que era o olho de águia, Eye Hawk. E aí a própria firma, a posteriori, comunicou que realmente o relógio falhara na identificação da bola, que a bola ultrapassara a linha de meta. Esse é um grande problema. A demora também na tomada de decisão também prejudica o andamento do espetáculo. Irrita o torcedor. A gente está vendo pela televisão e fica irritado, né? Imagina quando tiver a torcida presente, você ficar 3, 4, 5 minutos. E os locutores, que hoje em dia não, nem, ontem não pode. Ontem o Borges, na transmissão da Rede Carioca, Carlos Borges, o comentarista de todos os esportes, gritou gol no lance do Isla, para depois de analisar o lance e ver que tinha um impedimento do Isla na frente do assistente catarinense Henrique Neu Ribeiro. Então, são coisas que tem que ter a situação grande a grande. Entrou agora também o professor Telmo, que é árbitro de futsal, Telmo Teixeira, do Rio Grande do Sul e do quadro nacional. Maravilha. Seja bem-vindo, professor. Sejam todos muito bem-vindos. Mandem Muito perguntas. bem-vindos. Fiquem, interajam com a gente, fiquem à vontade. Aqui a casa é de todos. Me diga uma coisa, Daniel. A maioria dos profissionais da arbitragem no Brasil é muito mal remunerada e tem que ter um outro trabalho para poder complementar a renda, né? Você vê a possibilidade de repente, se profissionalizar a arbitragem, ser tipo contratados, carteira assinada, para que eles não pudessem, não precisassem ter dois serviços, se dedicassem somente a arbitrar, ou isso é inviável? Olha, eu tenho meus dois pés a favor e contra. O ato não é mal remunerado, não. O ato internacional recebe muito bem. Recebe bem, que é recebe uma taxa líquida de impostos. O problema é um só, Roberto. Ninguém analisa dessa vertente. Todo mundo quer o ato profissional. Quem vai pagar os salários? Quem vai pagar os impostos? A federação? A confederação? Os clubes? Nessa CBF? que nós estamos sofrendo? Mas tem uma coisa muito séria. Eu contrato, assino a sua carteira, sou o presidente da federação. Te escalo para apitar um Flamengo e Vasco no Maracanã. Você dirige como uma lástima. Você foi uma lástima terrível. E aí, os dois clubes e mais outros clubes que sentiram-se prejudicados pelo resultado da partida entram na sala da presidência da federação e reclamam do árbitro. Nós não queremos mais ele apitando aqui na federação. O árbitro vai viver de quê? Tá certo. Vai ser demitido depois de muito tempo arbitrando futebol amador, futebol das divisões de baixo. Como é que ele vai arbitrar posterior? Vai viver de quem? Voltar com 40 anos a ter um trabalho? Dificilmente vão enquadrá-lo no trabalho. Então, tem esse lado também. E hoje, o futebol, é necessário que a pessoa se dedique exclusivamente à arbitragem. Os atos que estão trabalhando da Copa Libertadores da América, eliminatórios da Copa do Mundo, Copa Sul-Americana, eles saem com a devida premência para o país, por causa da pandemia. Às vezes fica uma semana, 15 dias antes. Cadê o emprego? E tem, na volta, também devem fazer a tal da quarentena. E como aconteceu na primeira rodada, Roberto, da Libertadores. O trio brasileiro foi a Buenos Aires dirigir o jogo
quando fizeram o teste, Covid. 3 dos 4 estavam com Covid. Não dirigiram o jogo. Ficaram à toa no hotel, no andar do hotel em Buenos Aires. E aí, o que aconteceu? Quantas rodadas aconteceram das competições internacionais e nenhum árbitro brasileiro saiu designado mais. Voltou agora na Sul-Americana. Depois de 2 rodadas da fase eliminatória da Copa do Mundo, voltamos a ter um trio brasileiro na eliminatória para Paraguai e Argentina, com Rafael Claus no apito e o Bruno Arleu Araújo, do Rio de Janeiro, como quarto árbitro da partida. Tá certo. O Jorginho entrou aqui, ele falou assim, você não acha que, de repente, ficaria para ser árbitro de vídeo os árbitros aposentados? Você, se recebesse um convite, você aceitaria, Pomerá? Não, eu acho que tem que ser o árbitro que acaba de encerrar. Até poderia colaborar. Mas aí tem que ser árbitro que já encerrou sua carreira até onde quando me pedem as minhas opiniões, mas seria de bom ouvido, seria ótimo poder participar e colaborar com a arbitragem. O problema é só um, é que o árbitro também saiba trabalhar, Jorginho, com o software, para saber botar a linha azul e a linha vermelha corretamente, para que não ocorra aquilo que ocorreu no jogo Grêmio São Paulo, que o São Paulo reclamou muito e que o nosso presidente da comissão de árbitro da CBF, o nosso querido Leonardo Garcia da Silva, teve que ir a público dizer que houve erro na formatação das linhas. Isso é muito chato, porque também foi 1 mês e 1 semana posterior. Então, o jogo não poderia ser nunca anulado por erro de direito, já que ocorreu um erro de fato, de interpretação. Tá certo. Me diga uma coisa, você hoje é comentarista. É mais fácil comentar ou arbitrar? E a mãe de árbitro sofre realmente? Como era que a sua mãe reagia às críticas quando você não ia tão bem numa partida? Eu gostava mais de arbitrar, sem dúvida nenhuma. Comentar, você às vezes tem que saber colocar as palavras corretas, porque você tem que saber diferenciar o Daniel Pomeroy, árbitro, do Daniel Pomeroy, pessoa física. E muitas vezes as pessoas não sabem fazê-lo, Roberto. Confundem o árbitro com a pessoa física. Isso não pode ocorrer. Se eu for criticar, vou criticar o árbitro Daniel Pomeroy. Nunca posso criticar a pessoa física do Daniel Pomeroy. E a minha mãe contava que ia com a empregada fazer na padaria ou na feira. Aí os feirantes diziam, olha, hoje seu filho vai ser bem, hoje a senhora vai ser bem atendida. Seu filho apitou bem no final de semana. E assim era na padaria, as pessoas gostavam. Eu sempre tive boa receptividade nesses locais. Graças a Deus. Errar e acertar, todos nós temos. O que eu não posso admitir, nunca admiti na minha vida, é erro doloso. Tá certo. O Roberto Silva, ele pergunta, com o advento do VAR, o árbitro assistente não vem perdendo a função? Será que o assistente está com os dias contados? Não, não está com dias contados, mas já teve até ideia de se colocar robô para bandeirar jogo. Aonde ponto que nós chegamos na tecnologia de se colocar robôs, porque agora os lances importantes, que são os impedimentos, a regra 11, o assistente, se errar, o VAR está para corrigir. Mas aí você tem que alterar a regra toda. Muito complicado, mas realmente a gente vê que o VAR, além do... se tira um pouco a autonomia do árbitro, dos assistentes nem se fala, né? Porque ele acertou, errou, não. Vai lá, o VAR corrige e vida que segue. É o problema da autonomia, eu talvez não diria essa palavra, Roberto, porque o ato não tem... O VAR, quantas vezes eu vi na Inglaterra um jogo do Manchester United, no sábado de manhã, que o árbitro errou, mas errou feio, numa falta claríssima que ele não deu, e saiu o gol. A central da Inglaterra é na central, é uma central.
foi chamado para ele verificar o lance. E ele verificou o lance, mostrou na tela, né? A gente vê na televisão o lance. Mesmo ele vendo a falta, ele deu o gol. Então, ele assumiu o seu próprio erro, porque a palavra dele é a palavra máxima. Nem o senhor presidente da República, se entrar em campo, pode alterar o poder de decisão do árbitro, só se ele for frouxo. Tá certo. O Jorginho põe aqui de novo a pergunta, mas você já respondeu, que é se o VAR deveria realmente ser feito, o trabalho do VAR por árbitros aposentados, né? Seria o Você já tinha ideal, seria o respondido. ideal, seria o ideal, Jorginho, seria o ideal. Pomeroy, quais foram as principais honrarias? Porque você foi homenageado, você foi eleito melhor árbitro de futsal do planeta. Quais foram as maiores honrarias que você ganhou na sua carreira como árbitro? Essas honrarias, essa de melhor do planeta, não. Nós tínhamos uma gama de excelentes árbitros. No Brasil, nós tínhamos Zé Carlos das Dores, falecido, infelizmente. Que parou de arbitrar, Paulo Afonso Vec, Manuel Araújo, o famoso Mané Galinha do Ceará. Nós tínhamos o Noildo Macedo da Paixão, que parou de arbitrar, foi o único brasileiro que teve a oportunidade de dirigir uma final de Copa do Mundo em 2004, em Taiwan, Taipei, entre Espanha e Itália. Nós tínhamos, parou também de arbitrar, hoje é diretor da Escola de Árbitros, de oficiais de arbitragem da Federação Paulista de Futebol de Salão, Sérgio Ricardo Camanho. Temos o Sandro Bechani, que ainda continua arbitrando, hoje é membro da Comissão Nacional de Regras. Adilson José Matos foi um grande árbitro, chegou a árbitro internacional, mas era um árbitro de quilate a nível nacional, que hoje também faz parte da Comissão Nacional de Regras. Então, nós tínhamos um quadro muito bom de árbitros de futebol de salão. Uns tiveram oportunidade, outros não. Eu tive passagens maravilhosas do salão. Tive e que me deixaram bastante envaidecido. Em 1991, eu saí daqui para uma Taça Brasil em Sete Lagoas. E meu avô faleceu. Então, eu pedi autorização ao Dr. Mário Lopes, diretor de árbitro, e ao Carlos Alberto Gonçalves Bittencourt, Carlinhos Bittencourt, que era vice-presidente da Confederação, para que eu pudesse vir ao enterro do meu avô e retornasse no dia seguinte. Eu vim, até a Confederação me deu a passagem, eu vim e retornei. E, surpreendentemente, no sábado de manhã, quando todo mundo tomava café, descia com a mala, o seu Mário divulgou a escala de arbitragem e eu estava escalado para dirigir a semifinal entre Perdigão e Banfort, no ginásio do Promove. Foi um jogão, foi um dos grandes jogos de futebol de salão naquela época, em 1991. O Banfort ganhou de 2-1 com um golaço do Manuel Tobias, que naquela ocasião se revelou um grande atleta dentro e fora do campo de jogo, diga-se de passagem. Acabou o jogo, vamos todos tomar banho, vamos jantar, e seu Mário Lopes disse assim, amanhã todo mundo, 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas aqui no tomar café, todo mundo desce com a mala. Que eu vou fazer a escala amanhã de manhã. E, surpreendentemente, descemos todo com a mala, eu já desci, porque eu já tinha guardado toda a roupa, porque nunca tinha visto alguém trabalhar na semifinal e poder trabalhar numa final. E cheguei domingo de manhã, estávamos tomando café, quando acabamos de tomar café eram 8h45, aí seu Mário deu a escala e eu acabei apitando a final entre Banfort e Sadia, que o Banfort foi campeão, venceu por 4-1 a Sadia e sagrou-se campeão da Taça Brasil. E naquela ocasião, um dirigente da Federação Cearense disse, Pomeroy, você conseguiu quebrar o tabu, que desde que eu entrei na Confederação, o Ceará, nenhum time do Ceará ou a seleção cearense ganhou um jogo comigo. Lá se foi quase 15 anos, nunca ganhou o jogo. E naquele dia acabou ganhando o jogo, quebrou o tabu. E nesse mesmo ano teve um Campeonato Brasileiro de Seleções no ginásio Paulo Sarazate, em Fortaleza. E teve a final entre Ceará e São Paulo, que eu acabei dirigindo também a final naquele ano. Então foi um ano marcado muito bom para mim. Mas realmente o meu início de carreira
foi uma oportunidade maravilhosa, foi ter dirigido a final da Taça Continental. Foi a primeira vez que nós tivemos transmissão de futebol de salão para o Brasil todo, ao vivo, no Esporte Espetacular, pela Rede Globo. A final entre Palmeiras e o Olímpico de Minas Gerais. E o ginásio do Palmeiras, no Parque Antártica, totalmente lotado. E o Palmeiras acabou vencendo por 1-0. E foi uma satisfação. A maior vaia que eu levei na minha vida, Roberto, foi em 1982. Eu estava dirigindo, estava dirigindo a semifinal do Mundial no Parque do Ibirapuera e tinha desclassificado o jogador da seleção uruguaia, número 5, que ele saiu da quadra, deu um pontapé na placa de publicidade do Instituto Brasileiro de Café, bem em cima do ramo de café. E ele ia ser substituído. Como ele saiu de maneira assintosa, intempestiva, dei-lhe o cartão azul. E aí o jogador teve que ficar de fora um tempinho para depois ser substituído. Quando acabou o jogo, eu levei uma vaia da torcida brasileira enorme. Por quê? O Brasil queria enfrentar o Uruguai, porque já havia ganho do Uruguai de 5-1 da primeira fase, do que enfrentar a poderosa equipe do Paraguai dos irmãos Carrossini. Então, foi uma vaia enorme que eu levei naquele ano de 82 no ginásio Ibirapuera. Foi uma coisa que eu gravei, mas é umas coisas da vida. Uma outra situação também terrível que eu passei, 85, Campeonato Brasileiro de Taça Brasil de Clubes em Fortaleza, ginásio Paulo Sarazate, semifinal Atlético Mineiro e Sumove. Ginásio totalmente cheio, clássico. O Bradesco tinha ganho a partida preliminar, já ia disputar a final. E faltando 1 minuto para acabar o jogo, houve um gol do Sumove, eu anulei o gol do Sumove, dentro da área. E fechei o olho e falei, aqui dentro da área, daqui para lá. Aí veio Kaká, Leonel, Beto, mas foi melhor que foi dentro da área, estava na linha do lance, dentro da área, aqui. Tem que ter sorte. Bateu o lance o Atlético Mineiro, gol do Atlético Mineiro. Acabou classificando a final o Atlético Mineiro com a Bradesco e o Sumó foi fora. Eu falei, estou ferrado, vou apanhar quando eu sair do ginásio Paulo Sarazate. A sorte, tinha televisão. E a televisão mostrou o lance e aonde eu havia colocado a bola foi aonde o atleta do Sumove a chutara. Então, ninguém pôde falar nada, né? Nenhum cearense pôde falar nada naquela noite de sábado no ginásio Paulo Sarazate. Tem que ter sorte o Arthur também. É muito legal você falando, você tem uma memória muito privilegiada. E aí, você me lembra, Sumov, Banfó, eu gosto muito de futebol e eu acompanhava. Foi uma época que o futsal, o futebol de salão do Nordeste também era forte, muito forte. O Banfó e o Sumov era ruim de ganhar deles, muito difícil. E eu não era fácil, eu fiz muitas finais em Fortaleza do Campeonato Cearense, convidado pelo presidente da federação à época, e não era fácil. Eu percorri o Nordeste todos para colaborar com os meus amigos presidentes de federações, trabalhando, colaborando, porque realmente eu sentia a necessidade de colaborar com a arbitragem salonista. Então, sempre tinha um convite, pedia autorização ao diretor de arte da confederação, seu Mário Lopes, questões de hierarquia e de respeito, e aí havia a autorização do presidente da confederação, Dr. S. de Borba, Dr. Álvaro Melo Filho, o maior jurista que eu conheço de futebol de salão e do desporto, do direito desportivo, e do diretor de arte da confederação, seu Mário Augusto Lopes. Como faz falta, velho? Tá certo. A Gisele Fernandes diz, Daniel é simplesmente o melhor de todos os tempos. Chama-se Daniel. É minha amiga. E a Gisele é uma árbitra de futsal, fez uma final maravilhosa da Taça Brasil, de futebol de salão feminino, uma Taça Brasil de feminino,
deu uma aula de arbitragem. Mostrou que o Rio de Janeiro merece ter uma árbitra apitando masculino. Não é só feminino, é masculino, porque ela tem condições. E o presidente da Federação de Pernambuco, Luiz Cláudio de Carvalho, teve uma competição sub-15 masculino em que só as árbitras foram trabalhar. E trabalharam, foram todas elogiadas por todas as seleções, mostrando que não é sexo, não é raça, não é cor, não é nada. É competência e conhecimento. Esses são os fatores preponderantes para um bom desempenho dentro e fora da quadra de jogo. Maravilha. Me diga uma coisa, Daniel. Quando o jogador encerra a carreira, a gente fala que pendurou as chuteiras. E muitos até têm problema, às vezes entram em depressão, porque está acostumado ali com a mídia, né, com o glamour do futebol. Você, quando você ia parar, que a gente chama, você pendurou o cartão, pendurou o apito, você se preparou psicologicamente, não, não dá mais, vai chegar o tempo que eu vou realmente parar de apitar. Como é que foi essa situação para você? Olha, eu senti alguma coisa no ar. Em 2000, eu tinha feito a semifinal da Liga Nacional no Mineirinho. Atlético Mineiro e GM. E falei, bom, estou fora da final porque o Vasco tinha classificado para a final. E na quinta-feira à tarde eu cheguei em casa, vindo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a primeira universidade do nosso país que esse ano completou 100 anos de vida. Eu recebi um fax em casa. E eu peguei o fax, botei minha bolsa no sofá e fui ler o fax. E vi lá, Confederação Brasileira, Liga Nacional de Futsal 2000, final. Vasco e Atlético Mineiro. Árbitro principal, Daniel Pomeroy. E eu fiquei estranhei, achei que para mim havia um erro, que um árbitro do Estado apitar uma final de Estado. Aí liguei para o seu Mário Lopes. Seu Mário, boa tarde. Boa tarde, Pomeroy. Ele, sério, sempre foi sério. O que houve? Eu recebi agora o fax mandado pelo senhor que eu estou apitando a final domingo no Maracanãzinho, o segundo jogo da final. E é o jogo do Vasco e eu sou do Rio de Janeiro, seu Mário. Eu acho que houve algum equívoco aí na hora da digitação do senhor. Digitação não, da hora de o senhor ter batido na máquina de escrever. E ele falou, cumpra a escala. Aí eu cheguei, mas, seu Mário, tem mais um detalhe, seu Mário. Posso falar? Pode. Eu estou com o meu primeiro ato, eu já não sou mais apto da FIFA, porque eu saí em 99, porque eu completei 45 anos naquela época. E o segundo ato era o Sérgio Ricardo Camanho, de São Paulo, que era a FIFA e ia representar o Brasil no Mundial na Guatemala. E ele falou assim, cumpra a escala. Aí fomos para o jogo, Maracanãzinho estupidamente lotado. E o Vasco acabou sendo campeão sem problema. 2 anos depois, Roberto, eu estava na federação, tinha acabado de fazer umas escalas do futebol de salão junto com o meu querido companheiro de arbitragem, Michele de Hipólito, infelizmente falecido. E o vice-presidente técnico, Luiz Leão Assad Haddad, me chamou, Pomeroy, posso te contar um segredo? Falei, pode, Leon. Vamos tomar um café. Adriana, vamos lá na Adriana, a Adriana vai preparar aquele cafezinho, nós temos um biscoito aqui. Aí tomamos um café, e ele disse, você quer saber por que você apitou a final do Maracanã? Eu falei, quero, até estranhei, Leon, eu ter sido escalado para apitar aquela final da Liga Nacional com o Vasco disputando. Então eu vou te contar como aconteceu. Quando acabou a primeira partida no Mineirão, no Mineirinho, o seu Mário Lopes e o Carlinhos Bittencourt chamou os representantes de 2 times, do Vasco e do Atlético Mineiro. Vamos resolver logo o problema da arbitragem do final de semana que vem, jogo que vai ser transmitido ao vivo pela televisão. Aí perguntou para o Atlético Mineiro, quem você gostaria que fosse o árbitro? E o representante do Atlético Mineiro, Atílio Dias, disse, gostaria que fosse Daniel Pomeroy. Aí o Carlinhos Bittencourt, mas ele é do Rio de Janeiro, não tem problema, nós confiamos e
e sabemos que ele vai fazer uma arbitragem excelente. E o Vasco, se o Atlético Mineiro quer, nós não somos contra. Nós também queremos o Daniel Pomeroy para arbitrar. E aí foi a história que eu fui saber por que eu havia dirigido pela indicação do Clube Atlético Mineiro. Mas antes eu também tinha tido uma oportunidade muito grande que me fez ficar uma pessoa bastante gratificada da arbitragem salonista. Copa da América, uma competição oficial, em que eu tinha acabado de dirigir a semifinal entre Paraguai e Uruguai. Dessa vez não teve problema nenhum. E eu estava conversando com o Major Bonetti, Major José Benedicto Bonetti, que era do departamento técnico da FIFA, e com o presidente Hans Werner, da Federação Catarinense de Futebol de Salão. Quando acabou meu jogo, eu fui conversar com os dois para ver se os dois tinham alguma coisa a comentar sobre o jogo Paraguai e Uruguai que eu havia dirigido. Eles não tinha problema nenhum, e ficamos conversando, vendo o jogo a seguir. E veio o dirigente da Federação Paraguaia, que foi ex-atleta, era goleiro, tinha sido goleiro da seleção paraguaia, do Olímpia e de outro time do Paraguai, do Cerro Porteño. E ele falou assim, Pomeroy, posso falar com você? Eu falei, pode falar aqui. Aí eu apresentei, o nome dele era Juan Carlos, ao Major José Bonetti e ao o professor, pró-reitor da Universidade de Santa Catarina na época, professor Hans Werner. O jogo era no ginásio Karl Hansen, em Joinville. E ele disse para mim, olha, Pomeroy, amanhã nós vamos pedir à comissão para você ser o árbitro da final. Mas eu falei, Juan, a final é Brasil e Paraguai. Nenhum árbitro de país que vai disputar jogos na FIFA, ou mundiais, competições sul-americanas, competições da FIFA, dirige jogos do seu país. Ele falou, não tem problema não. Nós vamos pedir para você dirigir o jogo e você ser o primeiro árbitro da final. Seu árbitro número 1. Tudo bem. Eu pensei que fosse aquelas histórias do Boitatá. Sou muito sincero. Aí veio domingo de manhã, veio a escala e realmente eu estava como primeiro árbitro da final. O Brasil ganhou tranquilamente aquele jogo. Foi uma grande satisfação para mim. Isso só mostra o quanto você foi respeitado, o seu posicionamento dentro de campo, de fazer a sua arbitragem de forma sem entender para um lado ou para o outro, te deu respeito, por isso que você foi convidado para apitar tanto um jogo do Brasil quanto um jogo aí do Vasco, você sendo da Federação Carioca. Parabéns, parabéns mesmo. A gente tem, meu amigo, a live no Instagram, ela é mais curta, a gente tem mais uns 3 ou 4 minutinhos. Eu queria já, assim, de antemão, te agradecer de coração mesmo a tua participação. Eu que te agradeço, Roberto, a oportunidade de conversar com você mais uma vez, para que a gente possa sempre estar conversando e relembrando os bons momentos e os maus momentos do nosso percurso como árbitro. Com a graça de Deus, a gente ainda vai se encontrar aí pelo meio aí dos esportes. Se Deus quiser. Com a graça de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uns 2, 3 minutos. Eu quero te agradecer. Se tiver algum assunto que você queira falar, assim, rapidinho, fica à vontade. E eu tinha até uma pergunta que eu tinha feito aqui. Qual o conselho que você deixa para as pessoas que querem ser árbitro de futebol? O que o Daniel, tão experiente, deixaria de conselho? Primeiro, hoje em dia, tem um bom preparo físico. Hoje, o condicionamento físico é um fator preponderante para um bom desempenho dentro do campo de jogo. Ter conhecimento de toda a regra. Ter o seu livro de regra na cabeceira da cama. Se vai ao banheiro tomar um banho de banheira, leve o livro de regras e estude. Porque minúcias são os mais importantes. As entrevírgulas é que são importantes, todos os árbitros terem noção. Ser uma pessoa creditícia e confiável. Porque você pode errar, mas as pessoas tendo confiabilidade e você sendo uma pessoa creditícia, você nunca vai ser chamado de ladrão. Como eu já uma vez no Maracanã, em 93, no segundo turno, dia dirigido um Fla-Flu, ocorreram 3 lances de pênalti a favor do Flamengo que a torcida do Flamengo queria. E no final do terceiro lance, a torcida do Flamengo, que era 70% do estádio, gritou assim para mim, Pomeroy, vai morrer. E um lance que... Não, mas eu nem me abalei, mas a pessoa que não estiver preparada psicologicamente, se acontecer esse tipo de situação, ela pode se abalar psicologicamente. Se errou,
segue o fluxo, não volte atrás, siga e não tente remediar o erro, que aí você acaba errando duplamente, aí realmente você vai ser criticado. Fazer as coisas sempre com correção. Roberto, correção é a coisa mais importante que nós temos que ter na nossa vida. Maravilha. Depois que a gente trabalhar essa live, ela vai ser publicada no canal dos Campos para a rede lá no YouTube. Eu vou compartilhar, vou mandar o link para você, para os seus amigos poderem ver. Muita gente que não viu poder também dar uma olhada depois. Entrou agora um grande árbitro do Piauí, de futebol de campo e de futebol de salão, futsal, que inclusive foi o único árbitro piauiense a dirigir uma final da Série D do Campeonato Brasileiro, o querido amigo Afonso Amorim dos Santos. Maravilha. Eu quero agradecer a todos que interagiram com a gente, todos, de coração. Muito obrigado pela participação. Depois a gente compartilha no canal dos Campos da Rede, manda o link para todo mundo. Quem perdeu aí, para os amigos reverem. E, Pomeroy, mais uma vez, o nosso tempo está acabando, mas de coração, que Deus te abençoe. Obrigado, você foi muito solícito, porque é a segunda vez que a gente tenta. A primeira deu problema no eco. Hoje a minha internet aqui estava caindo toda hora, a gente não conseguia botar no ar. Mas Deus é bom, maravilhoso e conseguiu. Então, meu amigo, que Deus te abençoe. Obrigado de coração, mais uma vez. Muito obrigado mesmo. Não, estamos sempre à disposição de todos os amigos para sempre colaborar com a arbitragem e com a nossa imprensa escrita, falada e televisionada. Tá bom, meu amigo. Um abraço. Obrigado a todos. Que Deus abençoe e até a próxima live. Até a próxima, se Deus quiser, Roberto.